Oi gente, tudo bem? Eu sou a Van e hoje eu vou aproveitar que eu estou esse ponto cor-de-rosa por causa do aniversário da Ana Lu e um pouco mais animada do que os últimos alguns dias para falar um pouco sobre as minhas leituras de janeiro, fevereiro e março de 2020. Como eu li pelo menos umas 2 dezenas de livros nesses 3 meses, eu vou falar então brevemente sobre cada um deles e eu acho que é isso que eu tenho para dizer antes. Então vamos começar com as leituras de janeiro. Eu comecei em janeiro lendo o fofíssimo Capital para Crianças, publicado pela Boitatá e a minha cola, da Liliana Fortuny e do João Rivera. A Liliana, se não me engano, é a escritora e o João o ilustrador. Eu não consegui encontrar o nome de quem traduziu o livro. É fofo, é maravilhoso, muito bonitinho. E eu acho que é isso que eu tenho pra dizer sobre ele. Depois, eu li Agora Eu Entendo, da Pan Gonçalves. Esse é um conto curto de Natal que a Pan publicou no final do mês de dezembro, se eu não me engano. De Natal, dezembro. E eu achei ok. Na verdade, eu achei não tem mais o que dizer. Depois disso, eu li A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro, com tradução da Marina Sanches. E sobre esse eu tenho um pouquinho mais pra falar. Esse, então, é um livro em que a Rosa Monteiro vai fazer um misto de biografia da Marie Curie com autobiografia, com ensaios sobre morte e sobre amor, enfim. Ele é muito, ridiculamente bem escrito. Mas eu não gostei tanto assim. Eu, na verdade, achei umas partes bem complicadas. Eu achei que tem uns pontos de gordofobia muito bizarros. Eu acho que ela também peca, como o Benjamin Moser na biografia da Clarice, por focar muito nisso de beleza, de beleza, de idade, de corpo, de padrão. Eu sinto que a minha leitura ficou prejudicada por causa dessas coisas. Essas coisas me incomodaram muito. E eu acho que no fim eu dei umas 3 estrelas, mas ele é realmente muito bem escrito. A forma como ela junta as frases, como ela. E a tradução também, né? Como a tradutora coloca isso, é muito maravilhosa. Esse foi meu primeiro contato com a Rosa Monteiro. E eu tenho mais um dela, que já tá na lista de próximas leituras, mas que eu não vou lembrar o nome agora. Depois disso eu terminei um livro que eu estava lendo desde dezembro. Estava lendo para uma disciplina e li algumas partes, e aí eu terminei, como eu já disse, eu tô muito confusa hoje. Eu terminei o Pode Subaltar Me Falar, da Spivak, e tem 3 tradutoras, então eu vou colar de novo. É a Sandra Regina Goulart Almeida, o Marcos Pereira Feitosa e o André Pereira Feitosa. E eu não sei muito o que falar sobre ele. Eu acho mais complicado falar assim brevemente de cabeça sobre livros de teoria, mas é confuso, é complexo e recomendo muito. Depois disso eu li o livro de contos Um Exu em Nova York, da Cidinha da Silva. Eu li para o Ler Mulheres de Curitiba. E eu gostei menos do que eu queria gostar. É um livro interessante para pensar essa questão de religião, de negritude, enfim, mas não gostei muito no fim. Ainda em janeiro eu li sobre os ossos dos mortos, eu vou ter que colar de novo, porque ela é polonesa, Olga Tokarczuk. Com tradução de outra Olga, que tem um nome ainda mais difícil. A Olga foi a ganhadora do Nobel de 2018, e todo mundo começou a falar sobre os ossos dos mortos, e eu fui ver se era tudo isso, e é realmente tudo isso. Sobre o que é os ossos dos mortos? Sobre os ossos dos mortos. Ele é sobre uma senhora muito peculiar, vegana, que... muito difícil não dar spoiler, mas ela é muito peculiar. E ela tem uns pensamentos muito pertinentes sobre a questão de libertação animal, sobre exploração animal e sobre... Ai, como que é o nome do que a gente fala? Sobre especismo, lembrei. Sobre especismo. Ele é realmente muito bom, muito rápido de ler, muito gostoso de ler e é meio thriller, então a história te prende, enfim, é ótimo, recomendo demais. Depois disso, eu li A Moça do Internato, de uma russa do século XIX, que eu também vou ter que colar aqui esses nomes. Nadjenja, e eu não vou saber falar sobre o nome dela, com tradução do Odomiro Fonseca. Foi livro do Leia Mulheres de dezembro, daqui de Curitiba. Eu não consegui ler em dezembro, peguei em janeiro.
Pra ser bem sincera, eu não lembro muito da história, de verdade. Eu lembro que ele pega bastante nessa questão de emancipação feminina, isso no século XIX, e que ele era bom. Meu porta abriu. E lembro que ele era bom, mas eu realmente, de cabeça, não lembro muito da história, que é horrível. Porque eu li em janeiro. Ainda em janeiro, porque eu li muita coisa em janeiro, eu li o Fome, da Roxane Gay, com tradução da Alice Clash. Esse é um livro horrível para falar o nome de pessoas. Fome é uma autobiografia em que a Roxane Gay vai falar especificamente sobre a questão do corpo dela. Roxane é uma mulher gorda, uma mulher negra, então ela foca em especial nessas duas coisas. E o que eu acho dele? Eu gosto muito da primeira metade. Eu amo a metáfora que ela faz sobre o corpo enquanto uma gaiola. E aí, né, nós duas temos corpos diferentes, mas eu vivo em um corpo doente. Então, me bateu muito forte, eu senti uma conexão muito forte com essa metáfora do corpo enquanto gaiola, do corpo enquanto prisão. Talvez por isso eu tenha gostado muito, porém eu não gosto muito da metade pro final. Eu acho que o livro fica repetitivo, fica cansativo, às vezes eu não entendi os motivos das quebras de capítulos. E eu achei só bom. Foi meu primeiro contato com ela, mas na verdade eu fiquei com vontade de ler outras coisas. Depois disso, eu li o único quadrinho que eu li este ano, que é o Aurora nas Sombras, de duas pessoas que também vou ter que ler o nome, porque as pessoas têm nomes difíceis. Fabienne Velman e Queiras... Não vou lembrar, não vou saber. E minha letra tá horrível também. Com tradução da Maria Clara Carneiro. Esse é um quadrinho da Darkside, publicado pela Darkside. Então, com toda a pegada das coisas da Darkside, tem esse lance mais macabro. Ele é muito esquisito e muito bom. A gente basicamente vai acompanhar uns seres que vivem dentro do corpo de uma menina morta no meio de uma floresta. E é muito estranho, mas é estranhamente bom também, ao mesmo tempo. E o traço é muito bonito também. Eu gosto muito do começo, porque a gente começa pelo micro, então a gente conhece a menina principal, que eu não vou lembrar o nome, e a gente vê onde ela tá, e de repente alguma coisa acontece, ela precisa sair correndo, e quando ela sai correndo, você percebe que ela tá saindo, não lembro se é do nariz ou da orelha, da menina morta, e aí tem um close no corpo da menina, no meio da floresta. Louco, bizarro, maravilhoso, adoro. Agora a gente entra então nas leituras de fevereiro. O primeiro livro que eu terminei em fevereiro, eu tinha começado em janeiro, que é A Personagem, da Beth Bright. Também é um livro teórico sobre construção de personagem. Eu não sei muito bem o que falar sobre ele. Eu gosto muito do começo, em que ela começa, acho que é no segundo capítulo, em que ela vai conversar com a Susan Sontag no Diante da Dor do Outro e no Sobre Fotografia, comentando sobre essa questão daquilo que vive na foto, do personagem que vive na foto e o personagem do livro, a construção do personagem no livro, como que a gente se identifica com o personagem, enfim, eu gosto realmente muito desse capítulo, mas o resto eu achei ok, nada demais, nada de novo, talvez eu tenha ido achando que ia encontrar alguma coisa muito revolucionária, mas é só um bom livro de teoria. Em contrapartida, depois disso, eu li o Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, com tradução da Jazz Oliveira. Essa é a tese de doutorado da Grada, em que ela vai falar sobre os racismos cotidianos. Eu gosto muito, como pessoa de letras, eu gosto muito de uma conversa que ela tem sobre a linguagem, e especificamente sobre a língua portuguesa. Apesar de ser um livro traduzido, foi escrito em inglês, se eu não me engano, ou em alemão, não lembro. A Grada, ela é uma escritora e pesquisadora portuguesa, ela é de Portugal. Então, ela tem acho que na introdução do livro e ao longo do livro tem uns comentários muito interessantes sobre a nossa construção de vocabulário e de palavra. Ela brinca com palavras que são complicadas e que foram usadas por muito tempo para segregação, de uma forma muito, muito inteligente, muito interessante. E eu acho que esse é talvez um livro essencial para todo mundo. É muito estranho falar isso, mas eu realmente acho que esse é um livro essencial para todo mundo. Depois, seguindo a mesma temática, eu li o Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Esse livro, por sua vez, eu achei bem ok. Por quê? Porque ele é um compilado de matérias, artigos que a Djamila escreveu em outros lugares. Então essas matérias, esses artigos são muito curtos, o que torna alguns deles pouco profundos. E ao mesmo tempo, eu também já tinha lido boa parte deles.
na Carta Capital, por exemplo, e tal. Então eu achei que foi um livro ok. Assim, não tem nada de ruim, talvez, pra apontar, mas também não acho maravilhoso. Diferente de um outro livro da Djamila que eu li mais tarde nesse ano, que eu vou falar nesse vídeo ainda. Então, espera. Que coisa de filme, fazendo tensão. Depois disso, eu li talvez a minha maior decepção de 2020. Eu li A Escrita de Maria Firmina dos Reis, na literatura afrodescendente brasileira, revisitando o cânone, da Algemira de Macedo Mendes. Foi um livro que eu li especificamente para a monografia, que é sobre minha monografia sobre a Maria Firmina dos Reis. É uma tese de doutorado da Algemira. E ele é estranho falar, mas ele é ruim. É um livro ruim. Outros estudos até melhor escritos. Gente, fica quieto. De novo, não tem nada muito diferente do que eu já li em alguns artigos, em outros livros, em outros estudos até melhor escritos. Mas me incomoda muito no final que ela começa a tentar fazer um paralelo entre a narrativa do Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, com alguns livros e histórias, algumas histórias clássicas da Grécia, e que não levam a lugar nenhum. Me pareceu encheção de página, preciso de mais umas 20 páginas, então vou escrever sobre isso. Não tem um final, não tem uma conclusão. Eu achei muito jogado, aquela sensação de estou sendo enganada. E, enfim, eu acho que pra quem tem interesse na Maria Firmina, pra quem estuda Maria Firmina, pra quem quer saber mais sobre Maria Firmina, não vale a pena. Eu recomendo, na verdade, um outro livro que eu estou lendo. Pra quem quer estudar um pouco mais de Maria Firmina, pra quem quer saber um pouco mais sobre ela, eu recomendo, na verdade, o Maria Firmina dos Reis, Faces de uma Precursora. Tem uns erros muito bizarros de revisão, tem uns ensaios que são bem mais ou menos também, mas, como é um compilado de ensaios e artigos, tem muita coisa interessante também aqui dentro. Então, acho que a escrita não vale a pena, não vale a leitura, é um livro grande, tecnicamente. Tem cento e poucas páginas, o resto é de referência, mas ainda assim. E, enfim, esse aqui é bem melhor. E essas foram as leituras de fevereiro, terminei muito mal. Agora vamos para as leituras de março. Em contrapartida, eu comecei março realmente muito bem, com Mulheres e Caças Bruxas, da Silvia Federici, com tradução da Essi Regina Candiani. Eu acho que eu já falei um pouco sobre ele em algum vídeo, mas esse então é um ótimo livro pra começar a ler Silvia Federici. Se por algum motivo você tem medo de pegar de vez o Caliban e as Bruxas, eu acho que é um bom jeito de começar. Eu gosto muito do 4º capítulo, que é Caça às Bruxas e o Medo do Poder das Mulheres. O 5º capítulo também, sobre a questão da fofoca, é realmente muito bom. E, enfim, ele é meio que funciona como um apêndice mais resumido do Caliban e a Bruxa, e que traz alguns outros questionamentos. E é isso. Ele é ótimo. Recomendo demais. Um dos poucos livros 5 estrelas que eu li esse ano também. Eu continuei no mês de março terminando uma leitura que eu comecei em fevereiro, que é O Lado Invisível da Economia, da Catrine Marçal, com tradução da Laura Folgueira. Esse é um livro, então, um pouco mais teórico sobre economia, se tratando em especial da questão das mulheres. E eu não gostei tanto. O que eu achei? Eu achei liberal demais. Eu achei que falta recorte de raça. Realmente, falta recorte de raça. E eu achei raso. Ao mesmo tempo em que ele se propõe a ser teórico, eu achei ele bem raso mesmo. E eu não tenho muito mais o que falar sobre ele. É um livro bem ok. Bem mais ou menos. Nossa, preciso tirar isso. Não roam as unhas em época de quarentena. Não façam como eu. Depois, em março, eu li o Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. Esse é um livro de ficção muito curtinho, muito maravilhoso. Eu não sei se ainda tá, mas ele estava disponível no Kindle Unlimited, que foi como eu li. Ele conta a história de uma menina, que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu não anotei. Uma das coisas que eu preciso lembrar das próximas vezes. Em que ela vai passar por algumas coisas, algumas questões complicadas da vida. E o jeito como ela explica, o jeito como ela conta a própria história é tão bonito. O livro começa então com uma lição de casa que a professora passou, porque ela gosta de escrever e a professora acha que ela escreve bem, então ela está escrevendo como se fosse um livro. Pra mostrar pra professora, tem vários momentos em que ela conversa diretamente com a professora, ela fala, não sei se a professora vai querer deixar que isso continue, eu não sei o que a professora vai achar disso.
Ao mesmo tempo que ela tá falando sobre a questão dela ser uma criança grande, grande de altura, grande de tamanho, grande de gordura também. Aí entra a parte de bullying. Ela fala sobre amor, sobre morte, de um jeito muito bonito e muito verossímil. E ela também toca em alguns assuntos que talvez sejam spoiler, mas eu acho interessante falar, que são assuntos mais tabus pra nossa sociedade, que é a não monogamia e a bissexualidade. Porque em algum momento ela tem que lidar com isso na família dela. E é muito bonito o jeito como ela coloca, porque sim, é uma questão para uma criança, é uma questão complicada para uma criança, que se vê no meio de tudo isso, mas ao mesmo tempo é tão normal, vira tão normal, depois que ela consegue lidar com essas coisas, se torna tão normal, porque é normal. Eu estou com calor. Eita, vai ficar aparecendo. Depois, o outro livro da Djamila Ribeiro que eu li e gostei muito, e realmente acho que esse vale a pena, é o Pequeno Manual Antirracista, que é, como o nome diz, um pequeno manual antirracista. Eu acho que junto com o Memórias da Plantação ele entra no quesito, talvez, livros essenciais. Goste de Djamila Ribeiro ou não, tem questões com Djamila Ribeiro ou não. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre ele. Depois eu terminei um livro que eu também tinha começado em janeiro ou fevereiro, não lembro, que é o 17 Contradições do Finalismo, do David Harvey, com tradução do Rogério Bettoni. Esse é um livro, então, que também é muito autoexplicativo. David Harvey vai dividir os capítulos em 17 contradições e o fim do capitalismo. Que eu acho do livro? Eu acho que ele peca do mesmo jeito do lado invisível da economia, que falta real recorte de raça e falta recorte de gênero também pra ele. Acho que tem várias coisas para serem questionadas e talvez eu tenha ficado extremamente chata com ele e questionando o tempo todo, porque no começo o Harvey fala algo do tipo, eu sei que pra vocês pode parecer um pouco difícil comprar as minhas ideias, porque a teoria é difícil, complicada, não sei o quê. Como se a gente, para ler teoria, tivesse que comprar tudo que está escrito no livro. E não é assim que funciona. A teoria ela foi feita para que você pense sobre e para que você estude sobre e que para você conteste também. Para isso que servem os livros. Para serem contestados. É para isso que serve a teoria. É para isso que a gente estuda, para ser contestado depois. E aí, talvez por isso, por essa frase que ele coloca na introdução do livro, eu tenha ficado extremamente chata e apontado para qualquer errinho ou qualquer questão complicada, ou qualquer coisa não muito bem explicada, ou qualquer falha, escolha dele ou não, que ele tenha no livro. Então, é um livro extremamente interessante pra gente pensar sobre essa questão de capitalismo, ainda mais, né, com tudo isso que anda acontecendo. Porém, tem várias questões. Não acredite no Harvey. Não é pra você ler sem contestar. Não é pra você ler achando que é difícil demais e não contestar o que tá escrito ali. É pra contestar, sim. E, enfim, é um bom livro. Mas muito contestado. Muito questionado. Não é questionado. Dá pra apontar bastante coisa complicada nele. Se eu não me engano, o capítulo que eu achei mais complicado, que realmente me pegou bastante nessa questão de falta de recorte de classe. De classe não, classe ele faz. Dessa questão de falta de recorte de raça e de gênero foi o nono, se eu não me engano. Se eu não me engano. Depois, pra um lado muito menos desabafo e mais, sei lá, só gostei mesmo, eu li As Pequenas Virtudes, da Natalia Ginzburg. Foi meu primeiro contato com a Natália. Ele tem tradução. Não vou lembrar. Do Maurício Santana Dias. Esse, então, é um livro que compila alguns artigos, ensaios dela sobre a vida dela. E que ele é muito sensível, ele é muito bonito. E, em especial, eu vou recomendar muito O Inverno em Abruzzo, que é provavelmente um dos textos mais bonitos que eu já li em toda a minha vida. E que vem a cair muito bem nesse momento que estamos vivendo. E aí eu vou ler um trechinho dele. Bem no final, na última página, ela fala: há certa uniformidade monótona nos destinos dos homens. Nossa existência se desenvolve segundo leis antigas e imutáveis, segundo uma cadência própria, uniforme e antiga. Os sonhos nunca se realizam, e assim que os vemos em frangalhos, compreendemos subitamente que as alegrias maiores da nossa vida estão fora da realidade. Assim que os vemos em pedaços, nos consumimos de saudade pelo tempo em que ferviam em nós. Nossa sorte transcorre nessa alternância de esperanças e nostalgias. Aí ela continua falando sobre o marido. Ela tá nesse artigo, crônica. Ela tá falando um pouco sobre o momento complicado da família, mas que eles estavam unidos e tudo mais, e que ela meio que deixa passar.
E ela continua o parágrafo falando um pouco sobre isso, falando sobre o marido, porque ela tá escrevendo isso depois que o marido morre. E ela diz: na época eu tinha fé num futuro fácil e feliz, rico de desejos satisfeitos, de experiências e de conquistas em comum. Mas aquele era o tempo melhor da minha vida. E só agora, que me escapou para sempre, só agora eu sei. Depois disso eu li Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, da Ana Paula Maia, também o meu primeiro contato com a Ana Paula Maia. Esse é um livro que junta duas novelas, em que a Ana Paula vai escancarar as coisas dos marginais da sociedade. Então a gente tem um homem que trabalha como abatedor de porcos e a gente tem um homem que trabalha como lixeiro. É um livro muito pesado, talvez não recomendável para se ler em um momento em que o mundo está acabando e estamos todos muito mal psicologicamente, porém ele é bom. Eu queria ter gostado mais, mas eu achei bom. E eu acho que entra na mesma questão da Rosa Monteiro. Eu não gostei tanto da história, mas o jeito como ela escreve, a forma como ela constrói as frases é muito bonita, muito bonita. Então, recomendo, acho, com ressalvas. Depois eu li o Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson, com tradução, da Deborah Landsberg. Esse é um livro de terror psicológico, que conta a história de duas irmãs e um tio que vivem numa cidadezinha pequena dos Estados Unidos, que não suporta eles, tem alguma coisa contra eles, e a gente vai descobrindo o que ao longo da narrativa. A gente sabe que são só os três, e que a família das meninas desse tio morreu, e a cidade meio que culpa a irmã mais velha. Ele é bom, mas ele não é tão bom quanto o Assombração da Casa da Colina, então eu fiquei um pouco decepcionada. E por fim, terminando março, eu li o talvez melhor livro do ano até agora, que é a Humanidade, da Eula Bus, com tradução do Pedro Soares. Esse então é um livro que a Eula vai fazer meio parecido com o que a Meg Nelson faz. Inclusive, Meg Nelson escreveu um texto muito bom sobre esse ensaio da Natalia Ginzburg. Se eu achar de novo, eu vou colocar aqui embaixo. É realmente muito bom, pensando nessa questão de pandemia, de isolamento social, enfim, todas essas coisas. Tá, voltando. Então a Eula Bus vai pegar toda a questão de 2009, se eu não me engano, sobre a H1N1, e ela vai teorizar. Ela não é bióloga, ela não é imunologista, ela não trabalha com isso, mas ela estava grávida no período, ela tem um filho no período, ela conversa com pessoas anti-vacina e ela tenta entender melhor isso, então ela vai pegar teorias sobre isso. Inclusive ela fala muito sobre o Doença como Metáfora, da Susan Sontag, que eu li agora em abril, por causa do livro, me deixou com vontade de ler, enfim, assunto para outro vídeo. Então ela vai teorizar sobre essas questões de imunidade, de vacina, de pandemias e tudo mais. É realmente muito bom esse livro, muito bom. E me faz entender que eu gosto desse estilo de narrativa, de vamos pegar um negócio mais sério e vou colocar partes da minha vida e a gente junta os dois e você consegue entender as coisas sérias, você consegue se emocionar com as partes da vida e você tem o melhor dos dois mundos. É maravilhoso. E é isso, foi isso que eu li então em janeiro, fevereiro e março de 2020. Eu não tenho mais nada para dizer. Então tchau. E até.